Emil Maximilian Weber nasceu em Erfurt, na Alemanha, no dia 21 de abril de 1864. Sociólogo alemão atuante na virada do século XIX para o século XX, estudou Direito, Filosofia, História e Sociologia. É considerado um dos fundadores do estudo moderno da sociologia. Foi professor na Universidade de Humboldt, de Berlim, e nas universidades de Freiburg, Heidelberg, Viena e na Universidade de Munique. Foi conselheiro na República de Weimar, onde ajudou a elaborar sua Constituição. Sua obra mais famosa são 2 artigos que compõem a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber morreu em Munique no dia 14 de junho de 1920. Como outros pensadores de sua época, Weber busca a explicação para um dos problemas que se coloca a sociologia, o das diferenças sociais. O predomínio do campo econômico nas sociedades capitalistas tornou a riqueza e a propriedade os principais fundamentos da posição social. O poder para Weber significa a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo que contra toda a resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Quando Weber fala em fundamento, ele se refere a certos recursos necessários para a legitimação. Partindo do princípio geral de que só as consciências individuais são capazes de dar sentido à ação social, e tal sentido pode ser partilhado por uma multiplicidade de indivíduos, Weber estabeleceu conceitos referentes ao plano coletivo. São eles classe, estamento e partido. Esses conceitos nos permitem entender os mecanismos diferenciados de distribuição de poder, que podem assumir a forma de riqueza, de distinção ou do próprio poder político num sentido restrito. Classe para Weber são pessoas que têm a mesma posição econômica no que se refere à propriedade ou não de bens ou de habilitações que encontram-se numa determinada situação de classe. Nesse contexto, as ações sociais vão ter a sua racionalidade e o seu significado definidos pelo mercado, no qual os homens lutam para adquirir poder econômico. Weber diz que falamos de uma classe quando nos referimos a 3 elementos. O primeiro, quando é comum a um certo número de pessoas um componente causal específico de suas probabilidades de existência. O segundo, na medida que tal componente esteja representado exclusivamente por interesses lucrativos e de posse de bens. E o terceiro, em condições determinadas pelo mercado, de bens ou de trabalho. São exemplos de classe para Weber os proprietários de terra ou de escravos, os industriais, os trabalhadores qualificados e os profissionais liberais, ou seja, todos que construíram grupos positivamente privilegiados devido à sua situação no mercado de possuidores de algum tipo de propriedade que tem valor. Já os trabalhadores não qualificados formariam a classe negativamente privilegiada. Em cada caso, o conjunto específico de agente orienta sua ação no sentido que é definido pela sua posição ou situação no mercado. É o sentido comum dessas ações orientadas para o mercado que faz de cada conjunto uma classe. O significado das ações pode ser definido seguindo critérios vigentes na ordem social, que é onde se opera a luta e a distribuição de honra e prestígio. Aqui, o conteúdo das relações sociais é definido com base em regras de pertencimento a grupos de status ou estamentos. Weber afirma que, em oposição às classes, os estamentos são normalmente comunidades, ainda que com frequência de caráter amorfo, em oposição à situação de classe condicionada por motivos puramente econômicos. Weber deu o nome de situação estamental a todo componente típico do destino vital humano, condicionado por uma estimativa específica, seja ela positiva ou negativa, de honra acrescentada a alguma qualidade comum a muitas pessoas. Quanto ao seu conteúdo, a honra correspondente do estamento é normalmente expressa, antes de tudo, na exigência de um modo de vida determinado para todos os que queiram pertencer ao seu círculo. Os estamentos expressam sua honra por meio de um estilo de vida típico, determinados comportamentos e modos de expressão, pela celebração de matrimônios endogâmicos, uso de um tipo específico de vestimentas e etc. Ele afirma
que, enquanto as camadas socialmente superiores tendem a basear sua posição numa qualidade especial e intrínseca, por exemplo, o sangue, os estamentos negativamente privilegiados creem em alguma missão que lhes cabe cumprir, e assim sustentam sua honra e sentimento comunitário. Mas para Weber, essa formação de estratificação social já foi mais significativa no passado e pode se chocar com a racionalidade presente na esfera econômica que caracteriza a sociedade capitalista. Enquanto as classes têm sua verdadeira pátria na ordem econômica, os estamentos têm na ordem social e, portanto, na esfera da distribuição de honras. Para Weber, as classes se organizam segundo as relações de produção e aquisição de bens, e os estamentos, segundo princípios de seu consumo de bens nas diversas formas específicas de sua maneira de viver. As castas seriam grupos de status hereditários, cujos privilégios e distinções estão desigualmente garantidos por meio de leis, convenções e rituais. Isso ocorre geralmente quando há diferenças étnicas, como no caso dos povos párias, ocorrendo repulsa e desprezos mútuos, segregações mais rígidas em termos ocupacionais, proibições de matrimônios e às vezes até de qualquer tipo de relacionamento social. Os contatos físicos com membros de castas inferiores podem contaminar aqueles das castas superiores, e às vezes tal impureza deve ser expiada por meio de um ato religioso. Por sua estrutura, as sociedades de castas implicam um tipo de subordinação entre grupos com os maiores e menores privilégios. Weber aponta para a existência, nesses grupos étnicos oprimidos, de nítidos sentimentos a respeito de uma honra e dignidade própria superiores, apesar de eles se encontrarem em uma situação inferior, ou mesmo por serem alvo de desprezo e rejeição por parte dos demais grupos sociais. Assim, a organização que corresponde no interior da ordem econômica, as classes, e no da ordem social, os estamentos. Ao nível do poder social, gera partidos, cuja ação é sempre racional, buscar influir sobre a direção de uma associação ou comunidade. O partido é uma organização que luta especificamente pelo domínio, embora só adquira caráter político se pode lançar a mão da coação física ou de sua ameaça. Weber afirma que, em oposição à ação comunitária exercida pelas classes e pelos estamentos, a ação comunitária dos partidos contém sempre uma socialização, pois sempre se dirige a um fim metodicamente estabelecido. Tanto se trata de um fim objetivo como de uma finalidade pessoal. Portanto, só podem existir partidos dentro de comunidades de algum modo socializadas, isto é, de comunidades que têm uma ordem racional e um aparato pessoal dispostos a assegurá-la, pois a finalidade dos partidos consiste precisamente em influir sobre tal aparato e, se possível, em ocupá-lo com seus seguidores. Sobre o carisma, Weber considera que as estruturas burocráticas e patriarcais são antagônicas e que só se assemelham pela permanência, que o carisma é neutro em relação aos valores, ou seja, o carismático não depende de valores burocráticos ou patriarcais para existir. O carisma é dotado de dons e habilidades sobrenaturais que vão dar relevância ao seu líder. O carisma entra em contraste com a burocracia, pois não considera os seus ordenamentos e regras institucionais. Em outras palavras, o líder carismático torna-se independente de qualquer ordem ou instituição, ele próprio assume esse papel de instituição. Para que um líder carismático seja aceito, os seus atos devem ser postos em prática, pois os seus seguidores acreditam na sua capacidade de exercer tudo aquilo que fala. A partir do momento que o carismático não consegue mais pôr em prática tudo aquilo que prega, ele perde o apoio daqueles que acreditam na sua ideia. Weber também aponta que o carisma não se relaciona diretamente com a questão econômica, pois para ele o carisma está mais relacionado com as questões internas do indivíduo. Porém, isso não impossibilita que o carisma seja usado para fins políticos de favorecimento financeiro.